algumas palavras que já foram usadas para falar sobre este tema. PEC fatiada, 820 lá vai fumaça emendas, desmembramento de propostas. Quando você escuta assim, você acha, não, a Nath vai falar sobre filme de terror hoje, né? Mas, na verdade, todas essas expressões foram usadas para falar sobre a reforma tributária. Quem vai falar conosco hoje para explicar o que é essa treta da reforma tributária, que inclusive foi aprovada pelo Senado na quarta-feira passada, o assunto está quente, pelando, vai voltar agora para a Câmara dos Deputados. Se você não entende essas idas e vindas, é bom começar a entender, tá? Porque neste caminho de volta para a roça, tipo, de volta para minha terra, muita coisa pode acontecer. Ô Natália, Oi. você me permita hoje, exclusivamente hoje, começar a fazer a primeira pergunta? Pode fazer. Francisco, eu quero saber se você entendeu tudo já que tá rolando na reforma tributária. Só isso que eu queria perguntar. Será? Obviamente que não. Quer dizer, é impossível você entender tudo o que está acontecendo. E eu diria o seguinte, muita gente que votou a favor ou contra não entendeu também. Não, olha, bem otimista, viu? Tá bem fácil, tá bem fácil, gente, ser brasileiro nesse momento. Começamos bem. Então vamos lá, pra você entender. Fazia 3 décadas que o Brasil tentava... O Brasil, quando a gente fala Brasil, gente, é lá a Câmara dos Deputados, Senado, Congresso, tentava fazer passar uma reforma tributária. E para você entender tudo sobre como é o sistema de impostos no Brasil, tem uma série de documentários, né? Uma série documental que a gente produziu pela Me Poupe o ano passado, uma série incrível mesmo, chamada Os Caminhos do Dinheiro. Então, se você quer entender como é hoje, assiste, que tá de um jeito bem facinho de entender mesmo. E lá a gente explicou que o Brasil tem mais de 90 impostos distintos e que a gente tem uma carga tributária regressiva. Isso significa que no Brasil, quanto menos você ganha, mais imposto você paga. Quanto mais você ganha, menos imposto você paga. E isso é uma distorção. Isso faz com que o Brasil seja um país bem mais desigual. E a proposta de uma reforma tributária, quando você entende isso, é vamos corrigir para poder dar acesso, para poder fazer o Brasil ser um país mais igual, poder incentivar desenvolvimento, empreendedorismo, boas empresas, geração de emprego, né? Este é o cenário projetado. Aquela coisa quando você conhece alguém e fala, nossa, é o amor da minha vida, olha que pessoa perfeita. É aquilo que você imagina. É isso. Outra coisa é quando você passa a dormir com aquela pessoa. Aí você descobre, tipo, a pia toda suja, pelo não sei aonde, tudo uma bagunça, uma zona. Expectativa realidade. Peido, arroto, aquela coisa toda. Então, Francisco, qual era a expectativa da reforma e qual é, aparentemente, a realidade que temos? A reforma original é uma reforma boa. A expectativa é, eu vou simplificar, eu vou pegar 5 tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, eu vou acabar com esses 5 tributos, transformar eles num IVA, que é um IVA dual. Por que a gente chama de IVA dual? Porque, na realidade, serão 2 IVAs. Um IVA federal, que se chama CBS, e um IVA estadual, que se chama IBS. Então, eu estou pegando 5 impostos, transformando em 2. Quer dizer, eu estou simplificando. Foram 30 anos para transformar 5 impostos em 2? Foram 30 anos para ter a expectativa de transformar 5 impostos em 2. Porque ainda isso não aconteceu ainda. Jesus! Começa a acontecer, se tudo der certo, em 2026 e acaba de acontecer, esse ciclo se completa em 2033. Olha. Então ela é uma reforma de 10 anos para ser implementada. Aí eu queria fazer 2 observações para começar. A primeira é a seguinte, há 4 anos atrás, a gente falou tanto em reforma da Previdência. A reforma da Previdência é a mais necessária para o país. Resultado da reforma da Previdência, aumentou a idade para a pessoa se aposentar, aumentou o tempo de serviço que ela tem que trabalhar e a gente não vê um resultado concreto. O resultado é bem questionável até hoje. Na reforma da tributária, a ideia original, que era essa que eu falei, vamos simplificar, era muito boa. Boa. Só que você teve mais de 800 emendas, atendendo a todos os setores de interesse, que nós vamos explicar aqui quais são eles. Quer dizer, aquela ideia boa, hoje eu diria que o copo está na metade. E está na metade mesmo. Não dá para você falar, mas quando o copo está na metade, quem é otimista enxerga para cima, o pessimista enxerga para baixo. Não dá para enxergar para nenhum lado, porque a gente não sabe nem o texto que foi aprovado, tamanha confusão. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que você está dizendo é, tinha um texto original, que ele era positivo, digamos assim, era o copo mais cheio. Ele era principiológico, então que legal, era bom. Né? Bom.
E aí ele foi lá para a Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado. E neste ínterim, olha que palavra bonita, neste meio do caminho, né, de volta, né, para minha terra, aquela coisa, foram acrescentados 800 novas propostas, né? Tipo, isso aqui a gente tira, isso aqui a gente Pra coloca. simplificar, né, Natália? Pra Precisava simplificar. simplificar. 820 emendas. E na realidade é o seguinte, o próprio ministro da Fazenda atual falou o seguinte, a gente conseguiu aprovar até agora uma reforma nota 7,5. Quer dizer, ele, que é o cara que Bom, que o propôs Haddad a era emenda, professor, né? Então ele fala assim, tá, ótimo, nota 4. Ele que propôs a emenda já falou, não saiu do jeito que eu queria, não saiu no nota 10. Que bom. Por enquanto tá no 7,5. Só que tá no Sei. 7,5 no momento que tá voltando do Senado para a Câmara e a Câmara vai apreciar tudo de novo. A nota pode mudar. Você falou que ia se transformar 5 impostos em 2, certo? Então vai ter o IVA, né? Isso. O IVA. Você sabe, tá se falando em 27,5%. Nos países que adotaram o IVA, a gente tá em qual ranking? Imagino que a gente não seja a Então, ponta de cima, né? A gente é a ponta de cima. Ah, beleza. Porque, com exceção do Brasil, o segundo país que cobra mais IVA, que cobra 27%, é a Hungria. Para você ter uma ideia, Estados Unidos, que é um país mais próximo da gente, o IVA é estadual, é cobrado a cada estado, numa alíquota que varia entre 5% e 10%. 5 e 10, a gente tá falando de 27? De 27%. Sim. No Japão, ele é de 9%. E aí você vai por vários países. E não é uma questão de você falar, o país desenvolvido cobra mais baixo. Não, existe não é. país que adota o IVA, que está no mesmo nível que a gente, que é bem mais baixo que a previsão que o Brasil está tendo. E volta a dizer, é 27,5%, se não houver mais nenhuma exceção. Cada vez que você aumenta, Sim. o que a gente chama de exceção? Setores que não vão pagar ou que vão pagar menos. Se você aumenta quem não vai pagar, é óbvio que quem vai pagar sobe um pouquinho. Então, se a Câmara, agora que voltou o projeto para a Câmara, aumentar as exceções, o IVA pode subir. Ele já subiu meio ponto no Senado, se subir mais meio ponto, vai para 28. Porque o que acontece é o seguinte, gente, pensa que você tem na sua mão uma máquina de produzir dinheiro, que é o sistema tributário. Eu preciso arrecadar, que afinal de contas tem que pagar minhas contas, tem que pagar minha dívida, que a gente estava falando que já daqui a pouco vai ser 100% do PIB, aquela coisa toda. Tem que pagar minha dívida. Vou produzir ou vou cobrar imposto? O que é mais fácil? Vou cobrar imposto. Então eu preciso arrecadar aquele tamanho de dinheiro. Quando eu tenho um imposto simplificado, que eu tenho aquela carga, olha, eu vou receber, digamos assim, R$1.000, tá? E eu vou cobrar a mesma coisa de todo mundo. Mas aí vem a minha sogra e fala, Ah, mas eu não quero pagar. Porque, afinal de contas, eu já me dediquei muito a essa família. Eu me recuso a pagar esses 24% que vocês estão cobrando. Eu topo pagar 12%. você fala, nossa, é mesmo, né? Coitada da minha Ela sogra. merece. Não, é chata pra Grande caralho. sogra! Né? E aí você fala, não, vai ficar pesando na minha, né? É mãe do meu esposo. Tudo bem, você vai pagar 12%, ok. Aí então vamos seguir. Só que agora que ela paga 12%, eu preciso continuar arrecadando os mesmos R$1.000, certo? Certo. Então, os outros da família vão ter que pagar mais pra suprir a falta dela. Acontece que chega o sobrinho lá de 18 anos. Ele fala, Sou muito jovem, não tenho ainda dinheiro, eu não consigo, né, pagar essa conta junto com vocês. você fala, eita, tá bom, você quer pagar quanto? Vamos, 15. Você fala, não, ele fala 15 não, é 14. Aí você fala, tudo bem. Você criou exceções. E a cada exceção que foi se criando para pagar menos impostos, eu quero muito que o Francisco fale pra gente os setores que são as sogras hoje da reforma tributária. Então, quanto mais exceção tem, maior o imposto que a maioria, acredito, né, vai pagar, vai ficando ao longo do tempo. Quais são as exceções, E na Francisco? realidade é o seguinte, o seu exemplo é perfeito, a gente só tem que também dizer o seguinte, quem que é a sogra, quem que é o parente? É alguém que consegue ter acesso a você Sim. e negociar essa exceção. Sim. Então, quem é? Com efeitos psicológicos, Exatamente. inclusive. Então, a pessoa da sociedade em geral, o povo, ele não consegue negociar. Quem vai negociar são os setores organizados que conseguem fazer lobby junto aos parlamentares. E aí as exceções vão surgir, para que vocês tenham uma ideia, setor aéreo vai ter exceção, setor de hotelaria vai ter exceção, setor de telecomunicações, combustíveis, lubrificantes. Lubrificante até entendo, porque para enfiar isso no rabo dos brasileiros... Precisa lubrificar! Precisa de lubrificante. E na realidade é o seguinte, serviços financeiros, o que significa o seguinte, bancos vão ter também um desconto no IVA
E, como eu disse, serviço de telecomunicações, ou seja, as grandes empresas que adotam essas infraestruturas para 5G, daqui a pouco é 6G, elas na compra dos insumos ela tem desconto de IVA e, obviamente, templos religiosos e todas as despesas religiosas. Com um detalhe, foi incluído de última hora no Senado 2 exceções grandiosas. A primeira, SAF, que são os clubes de futebol que se transformaram em SAF. Eles vão ter desconto de 60% no IVA. Que clube de futebol, assim, né? Deve as calças desde sempre e nunca paga. E nunca quebra, nunca nada. É impressionante, velho. E ainda você vai... Até falando de clube de futebol, você cria uma diferenciação. Porque aquele clube que não virou SAF vai pagar o imposto integral. E o que virou SAF paga com desconto. Quer dizer, você está obrigando os clubes a virarem SAF. Só que não é todo clube que quer virar SAF. Então, foi incluído assim, na correria, mal pensado. Não sei se agora na Câmara, porque na Câmara não tinha essa proposta. Entrou no Senado. Então, não sei se isso vai mudar. Na questão da religião, que antigamente você falava, você tem imunidade tributária para a religião em si, que são as igrejas em si. Se acrescentou no Senado também, lá, os 45 do segundo tempo, instituições beneficentes e de assistência religiosa. Significa o seguinte, não somente a igreja, seja lá de que religião for, tem imunidade, como se ela criar uma ONG dizendo aqui é uma fundação da igreja tal, ela também tem imunidade. Então, se ampliou isso por conta que você sabe que você tem uma numerosa bancada evangélica, então também se ampliou esse tipo de exceção. A gente fala de 13 exceções, mas quando você começa a desmembrar, isso vira mais de 100. Porque na hora que você fala assim, setor de telecomunicações, daí você começa a pegar a torre que vai ser instalada, o cabo de fibra ótica, toda a cadeia inteira. Então você vai ter mais de 100. Então por isso que o imposto sobe para a população em geral, porque a exceção, que era a tia, a sogra, a cunhada, a família inteira agora está na exceção. E quando tudo é exceção, não existe mais regra nenhuma. Ou seja, virou uma bagunça. Algo que era para ser simples, ninguém tá entendendo até agora, né? Agora, tem uma questão que eu acho que é quando a gente começa a olhar alguns aspectos positivos, que é a não cumulatividade, que era uma característica do sistema tributário brasileiro e que com o IVA, ainda que ele vai ser desmembrado, né, em 2 impostos diferentes, né? Quando a gente fala o IVA, na verdade são 2 impostos que compõem, né, o IVA. E o que significa essa perda da cumulatividade no sistema tributário? Qual é o tamanho do ganho que a gente pode ter? Tem um ponto positivo disso? Se nada mudar, a gente pode ter alguns pontos positivos. Por exemplo, cumulatividade. O que é cumulatividade? É imposto sobre imposto. Significa o seguinte, uma mercadoria custa 100. Eu coloquei em cima daquela mercadoria um ICMS, por exemplo, de 20%. Ela passou a custar 120. A hora que eu vou calcular o próximo imposto, eu já calculava sobre os 120. Portanto, ele virava cumulativo. Ele ia sobre um sobre total, o outro. Assim. E isso dava aquela carga tributária de quase 50%, 47%, 48%. O que você vai ter é que agora ele é único. Então, toda a cadeia vai resultar em 27%. Você pode falar, isso a princípio vai abaixar? Não sei. A princípio sim, mas tem um outro detalhe. Esse imposto, os 27, ele vai ser cumulativo com outros impostos? Porque existem impostos que não acabaram. No combustível você tem a CID, não se mexeu ainda na questão de imposto de renda, impostos sobre o patrimônio da pessoa. Então você não sabe ainda o que vai acontecer. Outra coisa que é importante, o que vai acontecer na tua vida esse ano ou ano que vem? Nada. Ela começa a gerar efeito, ela começa a mudança em 2026, através de uma alíquota mínima, que vai ser de 1% do IVA, para eles irem testando uma transição que tem uma série de detalhes, mas que vai acabar em 2033. Mas aí, calma, isso aqui eu acho que é super importante, que é o que afeta o seu bolso. Então, que eles estão falando sobre a transição, né, do sistema tributário atual para o novo sistema tributário, aonde a gente vai chegar daqui a 10 anos e ter só o IVA, se tudo der certo nesse momento de transição, até porque tem pelo menos mais 2 governos até lá, ou seja, tudo pode mudar. E só um detalhe, né? Ele falou que vai testar, né? Os caras estão decidindo para testar depois, mas beleza, e aí a minha dúvida é a seguinte, enquanto um sistema não pega o lugar do outro definitivamente, a gente vai precisar conviver com os dois? Não. E vai pagar o que já paga e ainda mais 1%? Então, até 2026, a gente vai conviver única e exclusivamente com o sistema atual. Tá? Em 2026, começa a implementação gradual do IVA. Então, em 2026, eles vão começar a colocar 1% de IVA e vão retirar 1% do outro. E aí vai sendo feita uma transição
Para você ter uma ideia, de 2026 a 2033, eles estão prevendo 6, 7 anos de transição. Caramba. Por quê? Porque é uma coisa muito complicada e que se você não souber fazer de uma forma bastante ajeitadinha, você pode causar um prejuízo muito grande, tanto para a arrecadação quanto para as pessoas que estão pagando imposto pagar em duplicata. Então, Entendi. você precisa ter muito cuidado nessa transição, é isso que vai ser feito. Nada vai acontecer nesse momento. Não há motivo da gente ficar apavorado falando, então a partir de agora eu já estou pagando o IVA. Não, a partir de agora você não está pagando nada diferente do que você paga. Então você continua com uma carga tributária alta, mas é isso, nada mudou. Sabe uma coisa que eu queria entender também, assim, na prática? Como que essas emendas funcionam? Porque, assim, se a gente tinha um texto original que era positivo, né? Que, inclusive, ia ajudar a corrigir essas distorções. E aí as emendas vão chegando. No caso do exemplo lá do cunhado, da criança, da sogra, ele chega, me manda um zap. Fala, eu não concordo. E entre alguém submeter e alguém acatar, existe um caminho. Você pode explicar pra gente, assim, como as emendas vão parar lá? Na realidade, qualquer parlamentar, em qualquer casa, seja na Câmara ou no Senado, pode apresentar uma emenda ao texto original. Uma emenda ele apresenta por escrito. Ele protocola, ele faz um protocolo dizendo o seguinte, olha, a minha emenda é, daquele texto que está pronto, o artigo tal, eu quero que tenha a redação não assim, mas assado. Ou eu quero que seja incluída, dentre as exceções, também o setor tal. Essa emenda, obviamente, vai ser votada. Então, você vota o texto principal e vota também as emendas. Não significa que as 800 emendas vão ser aprovadas. Foram votadas e aprovadas, entendi. Então, uma parte das emendas é aprovada, a outra parte não é aprovada. O que você tem é que me parece que o próprio Senado está consolidando o texto final, tá? Que foi aprovado agora muito recentemente, na quarta-feira. Para você ter uma ideia, quinta e sexta-feira eu procurava o texto, inclusive no site do Senado, e você ainda não tinha o texto final, você tinha um texto ainda que veio da Câmara. Então, a gente ainda tem um tempo para ler esse texto final, agora vai voltar para a Câmara, e aí eu acho que é interessante também a gente falar daqui a pouquinho da PEC fatiada. Imagina, eu só queria dizer que no meu Instagram o meu batom é outro. Você tá com filtro na sua live? Mas que o batom mesmo Tá. tá com filtro. Mas Mano, que você tá de esse... cílios? Porque outra vez eu fiquei de cílios também, não? Mas não que sei, esse Edu. batom paga hoje quase 50% de imposto. Ah, meu Deus.